Então hoje nós vamos começar a segunda aula, certo? Que seria História da Igreja e Geografia Bíblica, certo? Página... Página 101, certo? 101. Isso. Olha só, algumas coisas que tem nessa página, nós vamos ir acompanhando junto para saber algumas coisas que tem e que aconteceu durante a história. Por que é importante nós entendermos um pouco da história? Tá? Por que é importante nós entendermos? Porque quando a palavra de Deus foi escrita, ela foi escrita num período, ela foi escrita para um povo em si, numa cultura, num lugar geográfico, onde que algumas coisas nós não conhecemos, não entendemos muito bem. Né? Como que o povo vivia, como que era a região, as cidades. Né? Então, para isso, nós precisamos entender um pouco o contexto daquilo lá, do que estava acontecendo, para quando a gente ler a palavra de Deus, a gente também entender qual é o objetivo da Bíblia na transmissão do Evangelho, de forma que nós não mudemos aquilo que realmente a Bíblia está relatando sobre aquela época ou algumas coisas. Uma das coisas que eu vou ser bem assim, franco, é que muita coisa nós não sabemos. Uma porque nós não passamos por esses períodos. Outra porque nós não conhecemos realmente toda a história e a região também. Então, muita coisa se perde nisso. Tá? Mas a gente lê os livros, a gente pesquisa vídeos, a gente pergunta, se informa para poder entender realmente quais as coisas que estavam acontecendo lá naquela época, a nossa região. Se você pegar a época de Jesus, o Império Romano, aquela época da Síria e a Babilônia, todos aqueles períodos, até hoje, se você for lá hoje, é tudo diferente. Então muita coisa se perde na história. Tá? Mas ainda assim a gente tem livros históricos, fatos, coisas que comprovam como era naquela época. Então, mais próximo da veracidade, da verdade, nós tentamos entender um pouquinho dessa época. Tá? Olha só, eu li o livro, eu vou usar um pouquinho do livro, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 5. Mas eu fiz algo um pouco mais paralelo ao que o livro está dizendo, para dar algo mais prático, porque percebe-se que é algo muito teórico, né? Você começa a ler, você não entende quase nada, poucas coisas, porque é muito fato histórico. Então a gente precisa compreender um pouquinho melhor aonde eu vou usar algumas coisas dentro desse texto, tá? Quando a gente fala do mundo egípcio, o mundo sírio, ou assíria, tá? Primeiro nós precisamos entender algumas coisas sobre essa época. A época do Egito é uma época diferente, separada. É como se fosse algo que estava acontecendo, que vinha da Babilônia, que vinha de algumas regiões, de alguns lugares, e que a partir dali então termina um período e começa então outros períodos. Quais são? Os impérios. Né? A Babilônia era um império. Tá? Só que você percebe que depois muda. Se você abrir lá, nós vamos ler, abre em Daniel capítulo 2. O sonho do... Oi? O sonho do rei Nabucodonosor. Isso. Eu não sei se vocês chegaram a ler Daniel capítulo 2. Eu li, mas eu já sabia da história. Porque todo esse contexto aqui, desses impérios, gera em torno de Daniel capítulo 2. Tá? Chegaram a ler? Eu li só uma parte. Daniel capítulo 2, versículo 19,
diz assim, então foi revelado. Isso, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Diz Daniel, seja bendito o nome do Senhor de eternidade em eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo, as estações, remove os reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos religiosos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e conhece o que mora na luz. E nisso, o rei, o rei, ele queria matar todos os adivinhos, né? Então chega para matar Daniel, que no contexto ali ele era um sábio. Nisso ele fala, não, peraí, me dá um tempo que eu vou orar ao rei, ao Deus de Israel, ao nosso Deus, e vou pedir para que Deus revele o sonho do rei. Nisso percebe-se que então ele começa a esclarecer, a explicar sobre o rei. Aí lá no versículo 30, ele diz assim, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Aí ele começa, ele coloca aqui no 31 ainda, né? Tu, ó rei, estavas vendo e eis que aqui uma grande estátua. Tá? Olha só, vou mostrar um mapa, aqui, um desenho para vocês, que na verdade é... deixa eu só ver aqui. Eu só quero mostrar só para vocês terem uma noção um pouquinho melhor, tá, do que eu estou falando. Esse aqui dá. Olha. Ó, aqui, ó. Percebe isso aqui? Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, assim, e o Império Romano, tá? Se você perceber, esta é uma cronologia, diminuir um pouquinho. Essa é uma cronologia de como as coisas vieram acontecendo, né? Aqui Jardim do Éden, os tempos, governo humano, patriarcal e os impérios, tá? E Daniel está nesse contexto. E ele então começa a revelar essa estátua, tá? Ele fala sobre essa estátua. E quando ele começa, então ele fala, olha, essa estátua tem cabeça de ouro, peito de prata, essa parte, né, de baixo aqui tem de cobre, e ele vem depois o ferro, até ele chegar a falar sobre o barro, sobre os pés. Tá? E cada parte dessa era um império e o seu poder sobre aquela nação. Tá? Nós estudamos isso daqui, eu acho que, não sei, alguns devem ter estudado isso aqui na escola secular. Sim. Né? E quantos impérios tinha, professor? Olha, nós, dessa época, porque aí depois tinha outros também, né? Mas os mais resistentes, mais dominadores eram esses: romano, grego, medo, persa e babilônio, né? E tinha, dentro dessa Babilônia, tinha o Egito, tinha toda aquela que também dominava. Se você perceber aqui nesse período aqui, tá? Mas se você olhar dentro da cronologia, você percebe algumas nações, não como império, mas você percebe algumas nações como dominando alguns territórios. Né? Se você olhar na própria, quando passa essa parte da Torre de Babel e entra nos patriarcas, você já começa a ver esses impérios surgindo, né? Esse poder surgindo para formar toda essa
essas divisões e guerras e regiões, né? Porque depois eu vou mostrar no mapa para vocês. Quer ver? Olha só, não sei se dá para todos enxergarem. Ó, aqui fica o Golfo Pérsico, tá? Ó, Babilônia, certo? Todo esses impérios, todo esse desenrolar histórico, ele acontece nessa região aqui, ó, tá? E depois ele acontece aqui, ó, na parte do Egito, que é essa primeira parte. Ah, mas... Baixo Egito tinha o Alto Egito. Isso, tá? Aqui, Rio Nilo, lembra onde o faraó e toda aquela questão que aconteceu? Aqui, na verdade, é a peregrinação de Abraão. Eu só estou usando o mapa, mas para você saber de onde que Abraão surgiu aqui em Ur dos Caldeus, né? E foi toda, ó lá, Canaã, né? Toda essa região, a Síria, tá? Mesopotâmia, você vai ver que fala também lá, né? O rio Tigre e o rio Eufrates, que também eram muitas lutas nessa região. Primeiro devido à terra, segundo devido à água, né? Também tinha muitas lutas, né, entre esses povos nessas regiões. Mas aquele meio todo ali era o deserto árido? Todo deserto. Todo deserto. E aí você percebe que dentro disso, como que quando eles migravam, né, de um lugar para o outro, a gente olha no mapa, mas é distante. A extensão é grande. Ó, isso foi a peregrinação de Abraão. Ah, sim, daí ele foi desviando ali. Tá? Aí José é levado como escravo para o Egito. Sim. Aí aqui mostra um pouquinho melhor sobre a Jordânia, hoje Israel, né? Aqui o mar, o Egito, né? A Arábia e toda aquela região ainda ali, né? Mas é mais para a gente entender um pouquinho do contexto da história dos mapas, né? Aqui eu acho que lá da igreja de Amaral, que ela foi conhecer Israel e se renovou os votos no Mar Morto, né? Claro. Aí, olha só, para você ter uma noção, lembra lembra aqui de Moisés, Monte Sinai, né? Toda uma questão, ó, o Mar Vermelho, onde que o povo atravessou, né? Rio Nilo. Então, é só para ter uma ideia mais ou menos de como funcionavam as coisas naquela época desses impérios, né? E, claro, as guerras, lutas eram para posse de ter as coisas, para poder sobreviver, para poder ter uma nação forte, né? Deixa eu ver aqui qual que era esse. Era de Moisés. Tá? Império Romano. Tá? Só que nós vamos voltar um pouquinho, que eu quero ver algumas coisas. Então, só para a gente ter um pouquinho do contexto, né, desses impérios, eu acho que é importante mostrar isso também, que para vocês entenderem de tudo aquilo que nós vemos quando você lê os impérios, uma das coisas que nós precisamos lembrar, eu peguei um mapa que diz todos nascem separados de Deus nesse galho, né? Isso já está fora daquele contexto que era do Jardim do Éden. Então todos foram separados de Deus. Então o relacionamento a partir de Adão, então Adão teve 7, tá? 7, porque Adão teve 2 filhos, Caim e Abel, certo? Caim matou Abel, ficou só Abel, só Caim. Depois Adão teve outro filho, que foi colocado o nome de Sete, no lugar de Abel, que era para levar a geração dele até aquilo que Deus queria. E a partir dali eles tiveram filhos e filhas, tá? Aqui diz, ó, outros filhos, mas aí o que aconteceu? Conforme veio vindo, Adão teve outros filhos, veio vindo as gerações, mas Deus fez algo ali diferente nesse período. O que Deus fez?
Deus pegou a geração de Sete, tá? Que é o que a Bíblia vem trazendo desde lá. Tá? Ele pega a geração de Sete, as outras gerações ele até cita, comenta, fala o que aconteceu, que andou fora dos caminhos de Deus, mas ele trabalha dentro da geração de Sete, que vem Enoque, Noé, ó, Caim lá em cima e outros filhos. Caim. Aí se você pega a genealogia de Caim, é Jabal, Jubal, Tubal, e de Sete vem Noé, aí os filhos de Noé vêm Sem, Cã e Jafé. São a genealogia de Noé e a genealogia de Enoque, tá? Se você vem seguindo essa genealogia, aí você percebe, ó, Sem, um dos filhos dele, Arão, Isaac, Judá, Ismael, lembra a mulher de Abraão, né? Sim. Aí teve Ismael, um dos filhos, depois teve Isaac, né? Aqui já de Cã veio Cuxi, Canaã, de Jafé veio Gomer, Magog, Mesec, Tubal, e aí começa, é como se